João Pedro estava sentado no fundo da sala de aula da Escola Estadual Professor Anísio Teixeira, quando o professor de matemática, Dr. Roberto Mendes, apontou diretamente para ele com um sorriso sarcástico e disse: João Pedro, já que você parece tão interessado em conversar ao invés de prestar atenção na aula, que tal vir aqui na frente e resolver este problema de cálculo diferencial para toda a turma? A sala inteira virou para olhar o garoto de 15 anos que usava uniforme remendado, tênis furados e carregava cadernos velhos amarrados com barbante, enquanto o doutor Roberto esperava que ele passasse vergonha ao não conseguir resolver o problema complexo que estava no quadro. O professor já havia humilhado João Pedro várias vezes ao longo do ano, sempre fazendo comentários sobre sua condição social, sugerindo que meninos pobres deveriam focar em trabalhos manuais, ao invés de perder tempo com matemática avançada, e usando-o como exemplo negativo diante dos colegas de classe. Mas o que aconteceu quando João Pedro se levantou da carteira, caminhou até a frente da sala e pegou o giz nas mãos? Deixaria não apenas Dr. Roberto boquiaberto, mas mudaria para sempre a forma como aquela escola via o potencial escondido em alunos que são julgados pela aparência, ao invés de serem reconhecidos pela inteligência extraordinária que possuem. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. João Pedro Oliveira morava com a mãe, Dona Maria, numa favela na periferia de São Paulo. Seu pai havia morrido num acidente de trabalho quando ele tinha 8 anos, deixando a família em situação financeira desesperadora. Dona Maria trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para conseguir pagar aluguel de um barraco de 2 cômodos e manter o filho na escola. Estudo é a única coisa que pode mudar nossa vida, Dona Maria sempre dizia para João Pedro. Eu não tive oportunidade de estudar, mas você vai ter. Você é inteligente, meu filho, mais do que imagina. João Pedro sempre foi curioso sobre números e padrões. Desde criança, brincava com cálculos mentais, criava sequências matemáticas, inventava problemas para si mesmo resolver. Não tinha livros em casa, mas usava qualquer papel que encontrava para fazer contas, desenhar gráficos, explorar conceitos que via na escola. Na escola estadual, professor Anísio Teixeira, João Pedro era conhecido como o menino pobre do fundo da sala. Seus colegas vinham de famílias de classe média baixa, tinham materiais escolares adequados, roupas decentes, mesadas para lanche. João Pedro se destacava pela pobreza visível, uniforme sempre remendado, cadernos velhos, falta de materiais básicos. Durante os primeiros anos do ensino fundamental, João Pedro teve professores que reconheceram sua inteligência excepcional. Dona Carmen, professora da 4ª série, notou que ele resolvia problemas matemáticos mais rapidamente que qualquer outro aluno. João Pedro tem talento especial para matemática, Dona Carmen comentava com outros professores. Com o apoio adequado, poderia ir muito longe. Mas quando João Pedro chegou ao ensino médio, encontrou um ambiente muito diferente. Dr. Roberto Mendes, professor de matemática com doutorado pela USP, tinha preconceitos claros contra alunos de origem humilde. Matemática avançada não é para qualquer um, Dr. Roberto costumava dizer. Requer dedicação, recursos, ambiente familiar que estimule aprendizado. Alunos de periferia deveriam focar em cursos técnicos. Dr. Roberto vinha de família de acadêmicos, havia estudado em escolas particulares, tinha pais professores universitários. Acreditava genuinamente que background socioeconômico determinava capacidade intelectual. Pobreza e excelência acadêmica raramente andam juntas. Doutor Roberto explicava para colegas. Alunos carentes têm outras prioridades: sobrevivência, trabalho precoce, problemas familiares. Não conseguem se dedicar aos estudos da forma necessária.
Desde o primeiro dia de aula, Dr. Roberto tratou João Pedro com condescendência. Quando o garoto fazia perguntas inteligentes, Dr. Roberto respondia com impaciência, como se estivesse perdendo tempo. João Pedro, você deveria primeiro dominar conceitos básicos antes de tentar entender tópicos avançados, dizia Dr. Roberto publicamente. Matemática não é adivinhação. Durante o primeiro semestre, João Pedro tentou participar ativamente das aulas, fazer perguntas, demonstrar interesse. Mas Dr. Roberto sistematicamente o desencorajava. Tratava suas contribuições como irrelevantes, usava-o como exemplo negativo. Vejam como João Pedro não entende nem frações básicas, doutor. Roberto dizia quando o garoto cometia erro pequeno e quer discutir logaritmos. É importante conhecer limitações próprias. Gradualmente, João Pedro parou de participar das aulas. Sentava-se no fundo da sala, fingia não estar prestando atenção, evitava contato visual com o Dr. Roberto, mas continuava absorvendo todo o conteúdo, fazendo anotações discretas, resolvendo problemas mentalmente. Em casa, João Pedro estudava matemática de forma autodidata. Usava livros emprestados da biblioteca pública, assistia a videoaulas gratuitas na internet quando conseguia acesso, praticava exercícios que encontrava online. Por que você estuda tanto se o professor diz que você não consegue aprender? Perguntava Dona Maria. Porque ele está errado, mãe, João Pedro respondia. Eu entendo matemática melhor que ele imagina, só não posso mostrar na sala de aula. Durante o segundo semestre de 2023, doutor, Roberto intensificou humilhações contra João Pedro, fazia comentários sobre sua roupa, questionava por que ele estava no ensino médio ao invés de trabalhar, sugeria que estava desperdiçando tempo em sala de aula. João Pedro, você já pensou em curso técnico? Dr. Roberto perguntava publicamente. Matemática requer dedicação integral. Alunos que trabalham ou têm problemas familiares têm dificuldades naturais. João Pedro nunca respondia a essas provocações. Mantinha silêncio, mas internamente ficava cada vez mais determinado a provar que Dr. Roberto estava errado sobre sua capacidade. Ele me subestima porque sou pobre, João Pedro pensava, mas pobreza não determina inteligência. Em novembro de 2023, Dr. Roberto estava ensinando cálculo diferencial, tópico avançado que normalmente seria visto apenas no primeiro ano de faculdade. Estava explicando derivadas de funções compostas, conceito complexo que desafiava até alunos mais preparados. Este conteúdo é para alunos que pretendem cursar engenharia ou matemática na universidade, Dr. Roberto explicava. Requer base sólida e dedicação total. João Pedro estava no fundo da sala, aparentemente distraído, olhando pela janela. Na verdade, estava acompanhando cada passo da explicação, identificando erros na resolução que Dr. Roberto estava desenvolvendo no quadro. Doutor, Roberto havia cometido erro sutil na aplicação da regra da cadeia, mas nenhum aluno notou. João Pedro viu imediatamente, mas permaneceu calado. Alguém tem dúvidas sobre este problema? Perguntou o Dr. Roberto. Silêncio total. Os alunos estavam confusos, achavam o conteúdo muito difícil, não conseguiam acompanhar o raciocínio. Dr. Roberto notou João Pedro olhando pela janela e decidiu usar a oportunidade para mais uma humilhação pública. João Pedro, disse doutor. Roberto com um tom sarcástico. Já que você parece tão interessado em prestar atenção na paisagem ao invés da aula, que tal vir aqui na frente e resolver este problema para toda a turma? A sala inteira virou para olhar João Pedro. Alguns colegas riram discretamente, outros sentiram pena. Todos esperavam que ele passasse vergonha. João Pedro hesitou por um momento. Sabia que conseguia resolver o problema, mas também sabia que Dr. Roberto não esperava isso. Levantar-se seria expor-se publicamente, assumir risco de humilhação ainda maior. Mas algo dentro dele disse que era hora de parar de se esconder. João Pedro se levantou devagar,
Caminhou até a frente da sala sob olhares curiosos dos colegas. Dr. Roberto estava encostado na mesa, braços cruzados, sorriso confiante de quem esperava humilhar publicamente um aluno problemático. Vamos ver o que você consegue fazer, Dr. Roberto disse. O problema está no quadro. Resolva a derivada dessa função composta. João Pedro pegou o giz, olhou para o quadro e imediatamente notou o erro que Dr. Roberto havia cometido. Professor, disse João Pedro educadamente, antes de resolver o problema, posso apontar um erro na resolução que o senhor desenvolveu? Dr. Roberto franziu a testa. Que erro? João Pedro apontou para uma linha específica da resolução. Aqui, na aplicação da regra da cadeia, o senhor multiplicou por hx, mas deveria ter multiplicado por g, fx. A derivada de função composta requer que derivemos a função externa e multipliquemos pela derivada da função interna. Silêncio absoluto na sala. Dr. Roberto olhou para o quadro, verificou seus cálculos e percebeu que João Pedro estava correto. Havia cometido o erro básico que nenhum outro aluno havia notado. Isso é apenas um detalhe técnico, doutor. Roberto gaguejou, tentando minimizar o erro. Na verdade, professor, esse detalhe muda completamente o resultado final. João Pedro disse respeitosamente. Posso mostrar a resolução correta? Dr. Roberto assentiu, incapaz de recusar sem parecer ainda mais incompetente. João Pedro começou a escrever no quadro. Sua resolução era não apenas correta, mas elegante, clara, metodicamente organizada. Explicava cada passo, demonstrava a compreensão profunda dos conceitos, usava notação matemática impecável. Os colegas de classe observavam fascinados. O menino pobre do fundo da sala estava resolvendo um problema que o professor havia errado, com competência que nenhum deles possuía. Como você sabe isso? Perguntou Ana, uma das melhores alunas da turma. Estudo em casa. João Pedro respondeu simplesmente, continuando a resolução. Dr. Roberto estava visivelmente constrangido. O aluno que havia tentado humilhar publicamente estava demonstrando conhecimento superior ao seu próprio. João Pedro terminou a resolução, colocou o giz na mesa, virou-se para Dr. Roberto. Está correto agora, professor? Dr. Roberto verificou cada linha, cada cálculo, cada aplicação de regra. Tudo estava perfeito. Mais que perfeito, estava brilhante. João Pedro, onde você aprendeu isso? Dr. Roberto perguntou, genuinamente confuso. Biblioteca pública, internet, livros emprestados, João Pedro listou. Matemática não precisa de dinheiro, professor. Precisa de curiosidade e dedicação. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos processavam o que haviam presenciado. O aluno mais subestimado da turma havia superado o professor em conhecimento e competência. Dr. Roberto se deu conta de que havia passado meses humilhando um aluno excepcionalmente talentoso, baseado em preconceitos sobre classe social. João Pedro, eu peço desculpas, Dr. Roberto disse diante de toda a turma. Subestimei você injustamente. João Pedro assentiu educadamente. Obrigado, professor. Posso voltar para meu lugar? Nos dias seguintes, a história se espalhou por toda a escola. João Pedro, o gênio da matemática, começaram a chamá-lo. Professores de outras matérias procuraram conversar com ele, descobrindo que sua inteligência excepcional se estendia além da matemática. Doutor, Roberto, profundamente envergonhado pela situação, mudou completamente sua abordagem. Começou a dar atenção especial a João Pedro, ofereceu livros emprestados, sugeriu exercícios extras e incentivou participação em Olimpíadas de Matemática. João Pedro, Dr. Roberto disse numa conversa particular, você tem talento extraordinário. Com orientação adequada, pode conseguir bolsa em qualquer universidade do país. João Pedro participou da Olimpíada Brasileira de Matemática e ficou entre os 10 primeiros colocados nacionalmente. Sua história,
aluno pobre de escola pública, superando estudantes de colégios particulares caros, virou notícia em jornais. Talento não tem classe social, João Pedro disse numa entrevista. Oportunidade é que tem. Várias universidades ofereceram bolsas integrais para João Pedro. Ele escolheu matemática na USP, onde se graduou com louvor. Fez mestrado e doutorado, tornou-se professor universitário. Durante sua formatura na USP, João Pedro fez discurso emocionante. Fui julgado pela aparência, subestimado pela origem, humilhado por preconceitos. Mas matemática me ensinou que valor real não depende de embalagem externa. Doutor. Roberto compareceu à formatura. Pediu desculpas mais uma vez, reconheceu publicamente que João Pedro havia sido o melhor aluno que já ensinou. Aprendi que pobreza não determina potencial, Dr. Roberto disse. João Pedro me ensinou humildade e me fez questionar todos os meus preconceitos sobre educação. João Pedro se tornou pesquisador reconhecido internacionalmente, publicou artigos em revistas científicas prestigiosas, ganhou prêmios por contribuições à matemática aplicada. Mais importante, nunca esqueceu suas origens. Criou programa de tutoria para alunos carentes, ofereceu aulas gratuitas em comunidades periféricas, desenvolveu métodos de ensino que identificavam talentos escondidos em estudantes subestimados. Todo mundo tem potencial, João Pedro dizia em palestras. O problema é que julgamos capacidade pela aparência, não pela competência. A história de João Pedro se tornou lenda na escola estadual, professor Anísio Teixeira. Virou exemplo de que talento existe em todos os lugares, que preconceitos podem esconder genialidade, que humilhação pode se transformar em motivação. Dr. Roberto mudou completamente seus métodos de ensino. Passou a valorizar todos os alunos, independentemente de origem, identificar talentos escondidos, nunca mais julgar capacidade intelectual por aparência social. João Pedro me ensinou que erro mais grave que professor pode cometer é subestimar aluno. Dr. Roberto refletia anos depois. Quase destruí o futuro de um gênio por causa de preconceitos tolos. João Pedro manteve contato com Dona Maria, que acompanhou orgulhosa toda a trajetória do filho. Sempre soube que ele era especial, ela dizia. Só precisava de oportunidade para mostrar. A transformação de João Pedro de aluno pobre e humilhado para matemático respeitado internacionalmente provou que genialidade não escolhe classe social, que oportunidade pode transformar vidas, que educação verdadeira é aquela que reconhece potencial onde outros veem apenas limitações. O professor me pediu resposta para me humilhar, João Pedro lembrava em entrevistas. Mas acabou criando o momento que mudou minha vida. Às vezes, humilhação é oportunidade disfarçada de mostrar quem realmente somos. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.